Porque eu acho que tem um negócio de você fazer o livro, e eu acho que é um processo muito legal, porque quando a gente pensa, né, as imagens, a gente pensa... Na verdade, você pensa a história. Para quem não desenha como eu não sei fazer nem magrildo, nem aquele bichinho, assim, coisa eu sei fazer. Assim, era muito difícil para eu pensar o que seria, e eu acho que, sei lá, a Eva entendeu mais do que eu imaginava que eu sabia Eu acho que eu também do não livro, sei e eu acho que... Não, eu queria fazer uma pergunta para a Eva, que é o seguinte: como é que você imagina, como é que é o teu primeiro exercício para imaginar a cara de personagem? Assim, enfim, o jeitão. Não tem muito, assim, eu vou rabiscando, vou pensando, né? Eu penso com a mão já, em geral. Eu li a história, e aí a primeira coisa que me passou era que ela tinha que se passar, as páginas tinham que estar daquela cor inteira, e a pessoa, o personagem pequenininho para dar a dimensão de que ela estava num mundo todo azul, num mundo todo vermelho e assim por diante. E a carinha da personagem, ela meio que vai subindo, assim. Eu imaginei, mais ou menos, né? Eu imaginei um pouco a Branca, muito uma heroína meio lívida, meio pálida, meio na neve, sabe uma coisa assim? Não menos forte, mas mais suave, né? Porque ela vem de um mundo que ela é inteiro branco. E a Vermelha foi meio que automático, assim, ela que era uma coisa um pouquinho oposto complementar, que ela tem cabelo mais curto, é mais desse, mais forte, tá com uma armadura, a roupa é diferente, né? A Branca, ela tá com umas roupas meio delicadas, de seda, e a Vermelha com umas roupas, uma armadura de guerra, né? Como aconteceu o processo criativo na hora de ilustrar? É assim, ela me manda a história escrita, a gente já tem o número de páginas meio definido que vai ser usado. Então, o texto, ele já vem divididinho, ela manda assim, tipo, num documento, o texto inteiro junto, e dizendo onde que estão as divisões. E aí, eu posso olhar, e aí eu vou pensando o que eu colocaria em cada página. Então, por exemplo, esse texto veio aqui assim, aí eu falei, o que eu vou colocar aqui? Aí teve um texto, se não me engano, que eu falei, tem muito texto aqui e tem uma parte, aqui dá dois desenhos em vez de um só. Aí eu perguntei para a Débora e para a Lisandra, será que a gente pode fazer ao contrário? A gente junta isso aqui, a gente divide esse aqui em duas páginas, em duas duplas, isso aqui é uma dupla que chama, né? Porque é uma página dupla, 1 e 2. Aí eu falei assim, será que a gente não pode pegar esse texto daqui e colocar ele na página seguinte? Aí a gente faz mais um aqui, branco, por exemplo. Eu não lembro se foi com esse texto, mas era alguma coisa assim. Aí eu perguntei, e aí, pode ser desse jeito? Elas falaram, pode, a gente junta uns outros aqui, dá uma ajeitada aqui e dá. Então tá. Aí eu comecei a pensar, assim, no desenho. Como que ia ser a Bianca, aonde que ela ia estar. Aí eu acho que foi esse texto aqui que a gente dividiu. Aqui era um texto, aqui já entrava a Bianca meio que aqui. Aí eu falei, não, vamos fazer um primeiro mostrando o planeta inteiro e depois a gente entra na história das duas. Aí a gente entrou na história das duas e eu fico pensando assim, bom, se é branco, já tem umas indicações no texto aqui que fala assim, tomou seu leite sem café, comeu queijo Minas com pipoca, então eu meio que tenho que desenhar isso. Mas se eu desenhar só isso, não adiantou nada, porque está escrito já no texto. Aí eu tenho que desenhar mais coisas do que a Débora escreveu. E aí vou, a partir do texto dela, imaginar que mais que poderia ter. Então, se ela fala que tem uma rainha, que tem cabelos longos, que mandou para ela um bilhete branco, eu imagino que ela tem essa pegada também. E aí eu fiz ela de cabelos longos, vestida de branco, e aí eu fiz ela... Falei, bom, se ela está tomando café da manhã, não pode estar jantando. Aí tudo vai indo, assim, o texto, ele te dá uma pista do que você pode, como você pode desdobrar ele. Você pode continuar contando a história, porque o que a gente faz com o desenho é continuar contando a história que a escritora já mandou um pedacinho da história. E a gente, na ilustração, vai lá e conta o restinho que a gente imaginou. Aí, às vezes, ela poderia dizer assim, não tem nada a ver, não era assim que eu imaginava a Bianca, eu imaginava outra coisa completamente diferente, né? De volta atrás, então tá. Não é diferente, a gente faz diferente. Mas aí deu sorte que ela tinha pensado a mesma coisa. E aí, por exemplo,
negócio do neve. Ela falou que que ela foi na profetisa que tinha neve. Aí eu desenhei ela subindo a montanha nevada, né? E as flores, assim. Essa parte estava bem fácil, aí, bem contada. Então eu fui só complementando com as coisas que eu imaginei a mais. E aí, mais para o final do livro, também vou imaginando assim, como que seria que a gente vai contar a história de um lugar sem cor. O que aconteceu com esse lugar sem cor? Como é que eu vou contar? Por quê? Ele não pode ser branco, porque branco já tem imagens que são brancas, que é a branca, no mundo branco. E não pode ser preto, porque também já tem um mundo preto. Aí eu inventei um mundo que é o que vai dar a história a seguir, que ele é não colorido. Não é que ele não tem cor, é que ele não foi colorido. Sabe que nem aqueles contos e aqueles livros que são para você colorir? Sim. Sim. Então, a ideia era fazer alguma coisa do tipo isso, um livro que ainda não foi colorido, um mundo que ainda não foi colorido. Por isso que na página seguinte, aí acontece o que acontece, que eu não vou contar muito spoiler também, e aí o mundo fica colorido de lápis. Por isso que tem essas coisas são coloridas de lápis, porque aquele mundo sem cor, que não estava colorido ainda, ganhou uma cor. Eva, você se inspirou em alguém para desenhar as personagens? Não em alguém que eu conheço, não, que eu possa identificar, não. Ela é inspirada em várias histórias que eu já li na vida, entendeu? Então eu faço é por isso que é importante a pessoa que gosta de desenhar, ela vê bastantes histórias, porque a gente vai acumulando histórias na cabeça, imagens na cabeça, e aí na hora que vai fazer, faz uma mistura delas todas. Então não tem uma personagem, não tem alguém, uma pessoa nem nada que eu me inspirei para fazer a Bianca, mas ela é uma mistura de todas as meio princesas de certa época ali, que eu já vi, entendeu? As roupas, o estilo, assim, são coisas que eu já tinha visto. E a Rugiana também é a mesma coisa, de princesas mais guerreiras, entendeu? Então, são coisas que eu já tinha visto, tanto em filmes, em livros, em desenho animado, mas eu não peguei nenhuma referência. Isso é mais coisa que tinha na minha cabeça já.